do ponto de vista de uma evolução social humana, ou seja, não necessariamente a gente ficar ereto, mas a gente sair do estágio tribo para ter uma civilização do tamanho da que a gente tem hoje em dia. Qual foi a importância da tecnologia dinheiro? O dinheiro, ele influencia e ele tanto a formação como o funcionamento dessas sociedades ao longo da história. E aí o doutor Caleb, numa conversa do Twitter, quando eu avisei que a gente ia gravar, sintetizou muito bem essa pergunta, que é: sociedades criam dinheiros ou dinheiros criam sociedade? O que você pensa disso? Cara, excelente. Primeiro, eu não tenho uma visão. Assim, eu concordo contigo que realmente, dadas as premissas, né, do momento ali, o zeitgeist do momento, uma hora ou outra, uma solução parecida com o Bitcoin ou muito, né, enfim, iria aparecer. Mas eu não sou tão, como que eu posso dizer, tão, eu esqueci o termo agora, mas eu não sou tão fatalista no sentido de, iria acontecer e ponto, né? Eu acho que existem momentos em que alguma coisa pode morrer, alguma ideia ela pode morrer no tempo e ela pode ficar muito tempo morta para depois ressurgir. Por exemplo, tem um sítio arqueológico no Mar da Galileia chamado Halo 2, que foi encontrado alguns silos de grãos, mas por datação de carbono e tudo mais, dá mais ou menos assim 20 mil anos atrás. Então, talvez a agricultura tenha surgido muito antes, como a gente imagina, que é de 10 mil anos atrás, só que ela, por alguma forma, por algum motivo, morreu. Então, talvez a ideia de um dinheiro digital, criptografado e tudo mais, é, pudesse surgir e morrer por algum motivo. E depois ressurgir depois de vários séculos, enfim. Então, é por isso que por que eu quero trazer isso? Porque eu não quero dar a impressão para as pessoas de que, bom, o Bitcoin é inevitável, portanto, todas as consequências do Bitcoin para a sociedade são inevitáveis, então eu não preciso fazer nada. Não, ela é uma construção contínua, né? Ela exige uma aplicação das pessoas né, um movimento intelectual aliado a isso. Agora, voltando com relação ao dinheiro influir a sociedade, e se é o dinheiro que construi a sociedade ou a sociedade o dinheiro, né? A civilização, no caso. Eu acho que o dinheiro construiu a civilização. Por quê? Porque, na verdade, assim, é muito difícil dizer que foi só o dinheiro, né? Só uma coisa, né? Como o dinheiro fosse o pilar mestre da civilização. Mas ele é um dos mais fundamentais, por quê? Porque a mente humana ela é uma mente simbólica, né? Então, o ser humano, a gente tenta imaginar a evolução como algo puramente reducionista, né? É um bando de moléculas que formam células, essas células se desenvolvem e assim por diante. A gente parte da parte indivisível mecânica, né? Do átomo até a consciência. Então, a consciência nada mais é do que um pulso elétrico, né? Aquela visão bem reducionista, né? Eu não acho que a gente consiga reduzir, assim, nesse sentido, a questão da civilização. Existem vários fatores. E uma das coisas que influenciam na questão da civilização é o aspecto simbólico. O dinheiro nada mais é do que, como a gente comentou antes, né? Que é a materialização do conceito universal de valor. Então, se a gente não conseguisse desenvolver o dinheiro como uma forma de comunicação, um símbolo de comunicação, uma ferramenta simbólica de comunicação, a gente não teria cooperação entre pessoas sem vínculo familiar. Porque a gente tem o número de Dunbar, né, que é um número famoso, né, que fala que a relação entre os seres humanos na pré-explosão cognitiva lá que assim, teve a explosão cognitiva do Paleolítico Superior, né, 50 mil anos atrás, que foi, digamos assim, o surgimento do pensamento simbólico, as primeiras representações matemáticas, arte, enfim, nos primeiros seres humanos. Até aquele momento, você via que, até aquele momento, até o advento da agricultura, os seres humanos eles ficavam em grupos, eles se agrupavam em até grupos de até 150 pessoas. Mais do que isso, os registros arqueológicos não mostram, né, grupamentos humanos com um número maior que isso.
e inclusive é o mesmo número do batalhão de vários exércitos ao redor do mundo, é de até 150 pessoas. Porque é nesse ambiente, esse é o limite cognitivo, digamos assim, das relações de amizade, de parentesco, né? Você conhecer a pessoa e cooperar com essa pessoa porque você tem uma confiança nessa pessoa. Então, o dinheiro, ele nada mais é do que uma forma de você burlar, né? De você, digamos assim, sobrepor esse limite do número de Dunbar, porque você pode cooperar com pessoas que você nunca viu, porque ela compartilha esse mesmo signo de valor. Então, eu acredito que é o signo, ou a criação, né, a materialização do universal valor é que possibilitou a cooperação em larga escala e, por consequência, a civilização. E a qualidade desse signo, ele também altera, ele tem efeitos de segunda ordem. Então, digamos assim, imagina que a gente tem aqui círculos concêntricos, né? A gente tem um círculo mais interior, que seria o ser humano, ou seja, o ser humano que eu digo como um todo, né? A humanidade. E a partir disso você tem os círculos exteriores até chegar nas formas mais abstratas, que seriam os universais. Quando a gente tenta trazer um universal, materializar um universal, existem bons signos, ou signos mais próximos do universal e signos menos próximos do universal. Uma forma de explicar isso de maneira muito mais simples é: será que a gente conseguiria ter todo o desenvolvimento tecnológico se a gente ainda usasse algarismo romano para fazer, por exemplo, equações na física e tudo mais? Poderia até ter, mas o esforço seria tão absurdo e a gente teria que melhorar muito mais a questão dos algarismos romanos para poder ter desenvolvimento que hoje seria pífio comparado com os indo-arábicos. Porque os indo-arábicos eles conseguem exprimir a matemática, né, esse ente universal, muito melhor do que o algarismo romano. Então, da mesma forma que a ponta de lança era uma forma de você representar valor no mundo físico, um pedaço de ouro era muito mais fácil, um farelo de ouro era muito mais fácil. E daí depois do farelo de ouro, a moeda, porque era muito mais fácil. Você tinha agora a questão da fungibilidade. Porque quando a moeda, não interessa se você tem uma moeda e eu tenho uma moeda. Se as duas têm o mesmo valor, não interessa se eu tenho uma e você outra, ou vice-versa. Né? Porque ela é fungível. Então a gente trouxe um aspecto novo no signo, né, que representa o valor, que é a fungibilidade. E assim por diante, até chegar no Bitcoin. Então, a qualidade desse signo que representa o valor também influencia a sociedade. E daí a gente entra naquele aspecto que é muito comum dentro da bolha bitcoinera, que é o dinheiro fiat associado às principais, digamos assim, distorções de mercado, né? Porque qual que é o outro papel da reserva de valor, né? Do dinheiro, no caso? Você comunicar escassez. Por que a União Soviética copiava os valores dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos viviam em livre mercado, a União Soviética não tinha livre mercado, então ela tinha distorções de valor. Então ela precisava referenciar o valor dela em outros países que tinham livre mercado. Por isso que era impossível ter cálculo econômico sem livre mercado, né? Sem o preço flutuar livremente. Né? É, tanto é que todas as vezes que as pessoas congelaram preços na história da humanidade, você teve falta daquele insumo, daquela commodity, enfim. Né? Porque você distorce a comunicação do livre mercado. Então, assim, agora voltando para o aspecto evolutivo, né? Eu tenho uma tribo aqui e a gente está trocando as pontas de lança. A gente descobriu que não foi assim, tá? É só um exercício mental. A gente descobriu que aqui na minha tribo a gente troca por 5 bananas, a gente troca uma ponta de lança. Só que na outra tribo eles estão trocando, sei lá, 3 pontas de lança por um cacho de banana. Pô, então significa que é uma comunicação não explícita de que existe uma falta de banana naquela outra tribo. Então se eu tiver aquele estalo, né, de empreendedorismo, né, o primeiro ser humano, quem foi, né, não sei quem foi, mas esse primeiro ser humano que teve esse estalo de empreendedorismo, ele pensou, pô, e se eu pegar essa banana que eu tenho aqui, levar para lá, pegar essas 3 pontos de lança e depois trocar
com eles por outra coisa, num outro período, quando tiver falta de carne e tudo mais. Então, o signo que representa o valor, ele não só adquiriu a fungibilidade com a cunhagem das moedas, mas ele também é uma forma de comunicação de escassez, né, de produtos e bens e serviços. Então, é por isso que o dinheiro ele é fundamental para o desenvolvimento da civilização, e qualquer outro ser vivo que queira ter uma civilização complexa, ele vai precisar de algo, algum símbolo, algum signo que represente valor no tempo, que seja reserva de valor para que as pessoas, para que esses indivíduos, né, num outro planeta qualquer, possam cooperar. Então acho que é um estágio natural da vida chegar na realização de que nós precisamos desse signo.